14, verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diga amém. O tema da minha reflexão esta noite é aprendendo com Jesus. Na vida nós sempre estamos aprendendo. Nós aprendemos até mesmo quando nós não temos interesse de aprender. Porque muitas vezes o aprendizado se dá no inconsciente. Quantas vezes nós aprendemos em uma roda de amigos aquilo que não aprendemos na escola? Quantas vezes temos o privilégio de aprender com a família aquilo que o nosso professor e até mesmo o pastor não nos ensinou? E o aprendizado é o grande segredo. Infelizmente nós vivemos em um país onde o estádio de futebol lota, onde as casas de eventos lotam e as escolas cada dia mais vazias. As pessoas começam a ir para a escola e depois elas mesmas vão deixando a escola, abandonando o aprendizado. O grande segredo da revolução está no aprendizado. Se você lê histórias, você vai ver histórias de países que estavam praticamente destruídos quando seus líderes, seus governos, investiram na educação. Esses países começaram a crescer. Poderíamos citar aqui exemplos como Japão, Coreia do Sul. Esses países já foram muito mais atrasados do que o Brasil. Mas houve um investimento na educação. O aprendizado acontece não é quando você vai à escola, e nem quando você simplesmente vem à igreja, a uma escola bíblica dominical. Existe uma frase de um escritor e educador, que eu não me lembro o nome, mas ele dizia o seguinte, que a educação e o aprendizado acontece quando quem tem vontade de aprender se encontra com quem tem vontade de ensinar. Quando essas duas pessoas se encontram, o aprendizado acontece. Às vezes seu filho vai à escola, mas ele não tem vontade de aprender. Às vezes ele está numa escola, mas o professor também não tem vontade de ensinar. Então junta os dois e nada é ensinado e nada é aprendido. Mas quando quem tem vontade de aprender encontra quem tem vontade de ensinar, vocês podem estarem debaixo de uma árvore, podem estar em uma calçada, o aprendizado vai fluir. Jesus, ele foi muito focado no ensino. Você vai perceber que Jesus, ele sempre investiu muito no ensino. A maior preocupação de Jesus não era o poder. É verdade que nós pentecostais muitas vezes estamos mais preocupados com o poder do que com o ensino.
Nós oramos mais pedindo milagres do que sabedoria. Nós pedimos mais sinais extraordinários do que o natural do ensino e da sabedoria. Lembrando que quando você lê a Bíblia, você vai entender que Jesus era muito chamado de mestre. Por que ele era chamado de mestre? Por causa da sua dedicação em ensinar os seus discípulos. Jesus investiu mais tempo no ensino do que em qualquer outra coisa. Percebe que Jesus ensinou mais do que curou. Ele ensinou mais do que pregou. É uma pena que nós muitas vezes nos preocupamos mais em pregar do que em ensinar. Essa preocupação deveria ser diferenciada. Deveríamos ensinar mais e pregar menos. Ensinar mais e aprender mais e buscar as outras coisas menos. Você percebe que Jesus, ele investiu mais tempo ensinando do que ressuscitando mortos. Todo mundo consegue contar a quantidade de mortos que Jesus ressuscitou. Consegue contar a quantidade de milagres que ele fez. Mas não tem ninguém que consegue contar a quantidade de vezes que ele ensinou os seus discípulos. E até pessoas que não eram seus discípulos. E o texto que nós lemos aqui está tratando de algo muito sério. Jesus está enfrentando um momento muito difícil. Qual é o momento que Jesus está enfrentando? É a notícia que lhe chega de que o seu primo e também o seu amigo e companheiro de ministério havia acabado de ser assassinado. Herodes tinha mandado matar João Batista. E não foi uma morte simples. Não, foi muito grave. Ele morreu decapitado, cortaram a sua cabeça. E ainda pegaram a sua cabeça e colocaram em um prato como ato de zombaria. A notícia chega até Jesus. A Bíblia não fala sobre quem deu a notícia. Talvez poderia ter sido alguém muito desesperado, dizendo: o senhor não sabe o que aconteceu? O que aconteceu é que acabaram agora de matar o João Batista e colocar a cabeça dele no... A notícia chegou até Jesus. Jesus vai certificar da notícia. Porque eu não sei se você já recebeu a notícia de que perdeu um ente querido. A primeira notícia que chega, você não acredita. Quando alguém diz: o seu irmão, o seu amigo morreu, você não acredito. E de fato você não acredita mesmo. Você caminha até o velório sem acreditar. E às vezes você olha no caixão e não está acreditando que aquilo é verdade. Jesus recebe uma notícia dessa. Jesus então ele vai orar. E ele despede a multidão que lhe está lhe acompanhando, porque a notícia requer dele um momento a sós. Mas ele não está decidido a parar o seu ministério e parar a sua missão pela perda de um amigo. Não, ele está decidido a vivenciar o seu momento de tristeza. É uma grande tolice da nossa parte quando nós atravessamos o luto e não queremos chorar. É uma grande tolice da nossa parte quando temos vontade de chorar e reprimimos as lágrimas. As lágrimas têm que ser choradas, a tristeza tem que ser vivida. A tristeza lhe traz boas interrogações. Momentos de tristeza lhe traz grandes reflexões. Momentos de tristeza às vezes faz você mudar foco, faz você mudar ideias. Jesus está vivendo o seu momento triste e ele está sozinho no monte orando. Mas ele ordenou aos seus discípulos que entrassem em um barco e que eles fossem para o outro lado do lago. Diz o texto que Jesus ainda está orando. Quando Jesus termina a oração, ele desce do monte e ele decide ir na direção dos seus discípulos. Mas naquele dia, quando Jesus vai na direção dos seus discípulos, ele não chama alguém para lhe levar de barco até onde os discípulos estavam. Porque os discípulos já estavam no meio do mar. E eles estão remando em meio a uma situação muito difícil. O que está acontecendo aqui nesse texto? É que eles estão remando em uma noite escura. Eles estão remando em meio à tempestade e a um vento contrário. Quem nunca enfrentou uma tempestade não tem noção do que eles estão sentindo. Eu já sofri tempestades em meio à Amazônia que eu pensei que eu não iria voltar para São Paulo mais.
Tudo indicava que o barco ia virar, e como eu não manjo muito de nadar, não entendo muito dessas coisas, eu já estava quase vendo a porta do céu. A tempestade, um barquinho simples, e eu estava atravessando da Guiana Francesa para o Suriname, e um rio muito grande, e o rio tinha cachoeiras, muitas pedras. Eu disse, escapar aqui vai ser muito difícil, mas depois acalmou. Imagina os discípulos o que eles estão enfrentando. E para piorar tudo, Jesus vem andando na direção deles, e eles olham para Jesus e eles percebem que Jesus não está parecendo ser Jesus, e aquilo parece ser um fantasma. Eles entram em pânico. O texto diz que os 12 começaram a gritar de medo. Já imaginou o que é 12 homens gritando? Já imaginou a gritaria que é? Eu vou morrer, ai, 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 meu Deus. Alguém começou a chamar santo. E se eles estão acreditando em fantasma, no que eles não acreditavam mais? No mínimo começou a clamar, a fazer juramento, pedir perdão dos pecados. E um dizendo, eu vou pular na água, um segura o outro, e não equilibra o barco. 12 homens em pânico, em desespero, e gritando, é o fantasma, é o fantasma. Eles eram parecidos com alguns crentes de hoje. Tem crente que ainda acredita que a sexta-feira 13 é diferente da 10, da 11, da 12. Não, pastor, tem que orar porque essa é a sexta-feira 13. Que diferença tem da sexta-feira do dia 2? Ou do dia 1, ou do dia 4, ou do dia 30? É tudo sexta-feira. Tem gente que ainda carrega superstições, que não pode passar debaixo de uma escada, que apareceu o gato preto lá na casa, e procura, pastor, o que quer dizer um gato preto? Quer dizer que o gato é preto. Se fosse branco, o gato era branco, mas esse é o preto que foi na sua casa. Carrega superstições com medo. Pastor, beija-flor entrou na minha casa. O que isso significa? Ele está procurando uma flor, coloca lá na sua casa e vai visitar mais vezes. Pastor, sonhei com uma cobra. O que isso quer dizer? Que você sonhou com a cobra. Talvez você pensou muito no Butantã. E quando pensa muito no Butantã, à noite você vai sonhar com uma cobra. Eles tinham superstições. Eles ainda acreditavam em fantasma, mesmo estando andando com Jesus. Parecendo com algumas pessoas que são crentes, mas ainda lê o horóscopo, ainda acredita na previsão, ainda brinca, eu quero ver como está a minha sorte para hoje, ou para a semana que vem, e etc e tal. Jesus está indo na direção deles. Até que o texto diz que um deles tomou a palavra, e esse que tomou a palavra era o Pedro. Aqui está um grande princípio para você identificar quem são as pessoas que caminham com você. Aqui está uma das razões do porquê, quando Jesus ele voltou para o céu, ele deixou a igreja para que o Pedro fosse o líder. Porque o Pedro sempre antecipava as coisas. Entenda que um líder não fica esperando. Quando o funcionário que está na empresa ele é líder, o patrão não fica chamando ele. Ele não fica dizendo, estou esperando alguém falar. Não, ele faz. Ele já toma a frente. Ele antecipa. No dia da pesca maravilhosa, foi o Pedro quem respondeu dizendo, nós pescamos a noite inteira. Aliás, lançamos a rede a noite inteira e não pescamos nada. O líder, o Pedro, ele se antecipa. E aqui no meio de uma multidão, 12 homens em desespero, ninguém fala nada, mas o Pedro fala. Porque quando ele percebe que aquele ser que parece um fantasma está vindo na sua direção, aí o ser lhe responde, sou eu. Mas nem a voz de Jesus eles conseguem reconhecerem. Porque tem horas que o desespero que nós estamos atravessando é tão grande, que a voz de Deus é sufocada pelo som das nossas tempestades. Tem hora que o desespero que nós estamos vivendo é tão grande, que por mais que Deus fala, acalma, acalma, o barulho do desemprego não deixa a gente ouvir essa voz. Deus está dizendo, tenha calma. O som que a enfermidade está trazendo não está permitindo você de ouvir essa voz. E os discípulos estão passando por isso. Jesus está dizendo, sou eu. Aí o Pedro responde, se é o Senhor mesmo, me chama para ir na sua direção. Se é o Senhor mesmo, me chama para fazer o que o Senhor está fazendo. Porque eu estou vendo o Senhor fazendo algo muito fantástico.
Eu estou vendo que nós estamos em meio a um vento contrário, uma noite escura e uma tempestade, e o Senhor está caminhando como se nada tivesse acontecendo, me chama. Jesus para, olha para ele e diz: vem. Você quer o quê? Fazer o que eu estou fazendo? Vem. Lá vai o Pedro. No mínimo alguém lhe aconselhou, disse: vai não, meu, isso não vai dar certo. Cara, vai não, vai não, mas o Pedro foi. Porque geralmente quem é líder arrisca. Quem é líder sempre toma a frente para fazer algo inédito, que ninguém está tendo coragem de fazer, mas ele está tendo a coragem de fazer. Ele avança, o Pedro vai andando na direção de Jesus. Mas diz o texto, que quando ele está andando na direção de Jesus, de repente ele começa a afundar. Mas até afundando ele era inteligente. Porque o tolo, ele é tolo de qualquer jeito. Se ele tiver dinheiro, ele é tolo, um tolo endinheirado, um tolo rico. Se ele não tiver dinheiro, ele é tolo, um tolo pobre. Se ele estiver sozinho, ele é um tolo solteiro. Se estiver casado, é um tolo que se casou. Ele sempre é tolo. Ele, bem ou mal, ele é o tolo. Salomão falou muito sobre isso. Mas o Pedro é inteligente, até afundando. Quando ele está afundando, você pensa que ele foi disfarçar que estava mergulhando? Não, porque se é um tolo, ele diz: estou nada, eu desisti de andar e agora eu vou mergulhar. Ia morrer ali mesmo. Não, é que eu desisti e eu quero nadar um pouquinho. Mas o Pedro não. Quando ele percebe que está afundando, ele clama. Ele grita, ele diz: Senhor, não deu muito certo não, estou afundando. Socorre! Sabe o que Jesus faz? Estende a mão e puxa ele. Você não precisa esperar afundar para clamar por socorro. Você não precisa esperar que o casamento termine para buscar ajuda. Não, quando deu sinal que as coisas não estão bem, busque ajuda, porque você vai ter muita oportunidade de dar a volta por cima. Tem alguém me ouvindo aqui esta noite? Jesus então pega ele pela mão e leva ele até o barco. E diz o texto que quando Jesus entra no barco, acalma tudo, e eles seguem a viagem. Mas dentro dessa história aqui tem 3 pontos que eu quero destacar. E eu destacando esses 3 pontos, eu quero que você leve isso como lição para a sua casa, como lição para a sua vida. Primeiro ponto aqui é que o Pedro quer aprender aquilo que Jesus está praticando. É importante que você aprenda aquilo que as pessoas estão praticando. Mas não, nós queremos aprender aquilo de ruim que as pessoas estão praticando. Tem gente que aprende a xingar. Ele está com um patrão. O patrão está rico. Ele não aprende a ganhar dinheiro. Ele só aprende a ignorância do patrão. Ele está caminhando com alguém. Alguém que é muito inteligente. A inteligência não aprende, mas aprende o lado errado. Então o Pedro, ele está focado em aprender o que Jesus está ensinando no momento. O Pedro para e diz: é fantástico. Um homem que é capaz de caminhar no escuro. Um homem que é capaz de andar sobre a tempestade. E mesmo quando o vento é contrário, ele caminha. Não, é sobrenatural isso. Eu tenho que aprender isso. Porque se eu aprender isso, a minha vida nunca mais é a mesma. A partir do momento que você aprender os princípios que Jesus ensina, seu casamento nunca mais será o mesmo. A partir do momento que você aprender os princípios que Jesus ensina, a sua vida financeira não será mais a mesma. A partir do momento que você aprender o que Jesus ensina, sua mente não vai ser mais a mesma, sua saúde não vai ser mais a mesma, porque o que Jesus ensina transforma o ser humano em toda a sua plenitude e vai ter transformação de Deus para a tua vida, para a tua casa. Tem alguém que levantou a mão porque está recebendo? Quem consegue erguer as 2 mãos e dar um glória bem alto para Jesus e tomar posse dessa palavra? O Pedro quer aprender. A primeira coisa que o Pedro quer aprender aqui, que eu quero destacar, é que naquela noite Jesus está andando e ele não tem auxílio de nenhum equipamento. Jesus não está usando uma lanterna, Jesus não está usando uma lamparina, ele não está usando nem uma velinha para clarear. Não tinha luz de LED, nem a lâmpada fluorescente, nem a incandescente. Jesus está andando sem nada, sem perder o destino.
Aquilo era sobrenatural. Como pode um homem que não está vendo, mas ele está caminhando? Como pode um homem que não está enxergando, mas ele não para de caminhar? O que o Pedro queria aprender só se faz tendo que Jesus estava ministrando para ele: fé. Somente a fé faz alguém caminhar quando nada está enxergando. Somente a fé faz você continuar vindo para a igreja quando você não vislumbra nenhum milagre de Deus. Somente a fé faz você continuar orando quando parece que o céu está de bronze. Somente a fé te faz continuar esperando quando parece que nada vai chegar. Somente a fé te faz acreditar que o emprego vai chegar depois de receber dezenas de não. Somente a fé te faz acreditar que aquele diagnóstico ou aquele exame que o médico deu, aquilo vai ser cancelado, porque você vai ser curado. Somente a fé faz alguém fazer o que faz sem enxergar, sem perceber, sem ver. É por isso que Jesus sempre esteve nos ensinando que nós temos que viver não é do que nós vemos, não é daquilo que o governo está falando, não é daquilo que as circunstâncias estão falando. Nós temos que viver é daquilo que nós cremos. Não interessa se a economia do país está aumentando ou está descendo. Quando o assunto é fé, você acredita: não é o governo que me sustenta, não é o governo que me mantém, não é o governo quem guia os meus passos. Quem guia os meus passos é quem me salvou na cruz do Calvário. Quando você tem fé, não adianta o que o médico disse. O médico está certo, ele não está errado, mas você acredita que na tua vida a palavra que tem poder não é a da medicina, mas sim a de Deus. E a sua fé vai te fazer vencer, vai te fazer chegar. Eu estou profetizando para quem tem fé esta noite: te prepares para romper, te prepares para viver dias melhores, te prepares para ver os sonhos realizados. Eu vou continuar profetizando. Te prepares para ver todos os teus inimigos envergonhados e confundidos, porque quem tem fé vence qualquer batalha. Te prepares para ouvir a boa notícia chegando na tua casa, chegando na tua vida. Ei, ninguém vai calar o teu louvor, porque quem tem fé canta igual Abacuque. Portanto, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não hajam mais vacas, eu não adoro pelo que eu vejo, eu não adoro pelo que eu tenho, eu adoro pelo que eu acredito. Ninguém vai calar a minha voz. Recebe de Deus a autoridade, recebe de Deus agora, recebe de Deus a graça que te capacita para acreditar cada vez mais. Olhe para Jesus, coloque a tua fé em ação. Olhe para Jesus, coloque a tua fé em movimento, porque não vai dar certo. Já deu, já deu, já deu. Quem pode dar um glória maior do que esse? O Pedro quer aprender a andar quando não está vendo nada. A fé é isso. Você está vendo alguma coisa? Não, mas eu estou crendo. Marido melhorou? Não, mas eu estou crendo. Estou crendo. Estou crendo. A dívida está grande? Eu estou crendo. Será paga. O Brasil está ruim? Eu estou crendo que esse país já está melhorando. Eu nasci, eu cheguei com fé. Você chegou com fé. Tudo está mudando. É a fé. Mas o Pedro está vendo algo muito forte. Ele está vendo que o vento é contrário e Jesus está caminhando. Isso daqui é sobrenatural. Porque as pessoas têm um hábito de caminharem à base de aplausos. Se você é movido a elogios, você é tendencioso a parar o que você está fazendo a qualquer momento. Se você é movido a tapinha no ombro, você também é tendencioso a desistir dos seus sonhos, dos seus chamados, seu chamado. Basta um dia o seu marido lhe olhar com a cara feia que acabou o seu mundo. Porque você é movido ao rosto bonito dos outros, não o seu. E às vezes o seu está mais feio do que o dele, mas você está focado no dele. Ah, pastor, está me olhando feio, isso me desanima, isso me desmotiva, isso me joga para baixo. O patrão não me viu, não falaram comigo, ninguém me deu uma palavra. Ah, pastor, não dá para ser crente assim. O senhor não me deu um abraço hoje, não falou comigo, não foi na minha casa.
Se você é movido a isso, dificilmente você vai conquistar os seus objetivos. Dificilmente você vai romper. Dificilmente você vai crescer. Dificilmente, em um mundo tão competitivo e tão complexo, alguém que vive à mercê de elogios e só caminha quando o vento é favorável, dificilmente vai chegar. Você chega quando você é igual a Jesus, em cima da tempestade. A noite é escura, o vento está arremetendo ele para trás, ele continua caminhando à frente. E o vento joga a sua roupa para trás, mas ele vai para frente. O vento joga o seu cabelo para trás e ele continua indo para frente. O vento dificulta o caminho, mas nem assim ele desiste. É isso que precisamos. Você precisa caminhar mesmo quando você é contrariado. Mesmo quando alguém diz não vai dar certo, mas se você sabe que foi Deus que te chamou, você continua. Você tem um sonho, você sabe que esse sonho não é seu. Uma coisa é você ter os seus próprios sonhos que você cria. Outra coisa é você viver o que José viveu. Ele dormiu e Deus colocou um sonho na vida dele. Outra coisa é você simplesmente dormir e quando acordar você diz: Deus colocou um sonho na minha vida. Deus me deu um sonho. Se o sonho é de Deus, não tema quando você for contrariado. Não tema quando alguém disser que você não tem dinheiro para realizar. Não tema quando alguém disser que é difícil. Se é de Deus, você tem que ter uma certeza: quem deu o sonho patrocina, quem deu o sonho banca, quem deu o sonho investe. Nada vai me fazer parar. Você precisa aprender a avançar, mesmo quando os invejosos estão ao seu redor. Você precisa aprender a continuar avançando, mesmo quando estão te criticando, estão te apunhalando pelas costas, estão falando mal de você, e você está igual Neemias: estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Estavam falando mal de Neemias, e Neemias dizia: eu não tenho tempo para discutir, eu não tenho tempo para fazer reunião com fofoqueiro, eu não tenho tempo para perder com caluniador. Quanto mais você falar de mim, mais tijolo eu vou colocar na muralha. Quanto mais falar de mim, mais eu estou fazendo massa. Eu estou ocupado, eu tenho o que fazer, eu tenho um destino, eu sei para onde eu vou. Aquele que prometeu estar comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso ouvir um glória de quem acredita e recebe essa palavra. Nada vai te parar, nada vai te parar, nem a reportagem, nem aquilo que você assistiu na televisão, nem aquilo que você ouviu, nem as palavras de maldições que foram lançadas sobre a sua vida. Quando seu pai ou sua mãe nervosa, seu pai nervoso, diz: você não vai ser ninguém, você não vai ter nada, você não vai construir coisa alguma, você vai pedir esmola, você vai passar fome, casamento não vai dar certo. Você cancela tudo e deixa claro: o vento pode ser contrário, mas eu sei para onde eu estou indo. Você lembra do que Paulo disse? Eu sei em quem eu tenho crido. Não me interessa o que aconteça, a minha fé está firmada em alguém que não falha, que não erra. Quem acredita nele, levanta a mão bem alto e faz barulho. O vento é contrário e ele não para. Você precisa amadurecer para aprender a viver isso. Você precisa fugir da fórmula do fracasso. Existe uma fórmula que dá o resultado do fracasso na hora. Você está pensando que você vai agradar todo mundo? Você está achando que todas as pessoas vão gostarem de você? Você está achando que ter inimigo é a pior coisa do mundo? Deveria ter lido meu livro, Sou Feliz Porque Tenho Inimigos. Eu escrevi que tem 11 bênçãos que só os fofoqueiros trazem. Deixa os fofoqueiros te abençoarem. Deixa os caluniadores te abençoarem. Deixa esse povo invejoso te motivar a crescer mais ainda. Quanto mais tem inveja, mais você constrói, mais você compra. Quando você descobrir que ele está com inveja porque esse mês você ganhou, exemplo, 100, você diz para ele: só porque você está com inveja eu vou bater 200 agora, me motivei.
me motivei. Quando disser que está com inveja, porque lá na sua casa todo mundo é crente, você vai dizer, agora só de raiva eu vou orar e evangelizar até o vizinho ser crente, porque vai ter que dizer, minha rua toda é crente agora. Inimigo nenhum vai te parar. Tudo que vem ao teu encontro vai te abençoar. Vou melhorar. Tem gente que não me ouviu e não me entendeu, por isso não reagiu. Paulo ensinou dizendo, todas as coisas, todas cooperam juntamente para o bem. Nada que vai te fazer mal acontece. Se aconteceu, é para o teu bem. Talvez hoje você não entende, mas eu garanto que daqui a pouco você vai aplaudir e agradecer. Foi para o meu bem. O vento é contrário e ele está caminhando. Mas Jesus não está caminhando só em meio ao vento contrário. Está tendo uma tempestade. E o Pedro quer aprender isso. Quando Pedro diz, manda eu ir ter contigo, ele está dizendo, me ensina. Porque eu quero aprender a andar mesmo sendo contrariado. Eu quero aprender a andar mesmo quando eu passar pela rua e alguém torcer a cara. Você vai dizer, vai ficar com torcicolo? Porque eu vou continuar passando pela mesma rua. Ei, mesmo quando alguém dizer, eu desejo que você morra, você vai dizer, eu vou morrer, mas não é agora. Talvez pelo menos eu, daqui 100 anos, eu tenho de crédito para viver. Eu acho que eu vou enterrar muita gente ainda. Ei, o vento era contrário, Jesus caminhava. Mas o texto diz que estava tendo uma tempestade. E o medo dos discípulos está focado na tempestade. Quantas pessoas já morreram em tempestades? Quantos navios, embarcações, contêineres que se perderam no oceano em meio a tempestades? Salvou o navio, mas perderam a carga. Quantos? E em meio à tempestade, o Pedro está assistindo algo aqui surpreendente. Sabe o que o Pedro está vendo? Ele está vendo um homem que está pisando em cima da tempestade. Ele está vendo um homem que está assim, ó, dizendo para o Pedro, ó, tá te dando medo? Eu piso em cima. Você está com medo disso? Olha onde está, ó. Olha o limite da tempestade para mim, é só os meus pés. Ó, olha o que eu faço com a tempestade. Olha o que eu faço com aquilo que te causa medo. Aqui é Jesus, eu estou caminhando sobre aquilo que te causa medo. O Pedro para e diz, me ensina isso. Porque quando tiver uma tempestade eu quero andar sobre ela. Me ensina isso. Eu quero andar sobre a crise. Me ensina isso. Eu não quero ser sufocado por nenhuma tempestade. Eu quero estar por cima. Deus vai te capacitar esta noite. Eu vou repetir isso. Deus vai te capacitar esta noite. Nenhuma tempestade vai te paralisar. E quando a tempestade chegar, você vai saber qual é o limite dela. Qual é, pastor? Abaixo dos meus pés. Qual é o limite da crise? Debaixo dos meus pés. Qual é o limite do agito que está acontecendo no mundo? Debaixo dos meus pés. Qual é o limite que o medo vai chegar? Debaixo dos meus pés. Qual é o limite dessa crise? Abaixo dos meus pés. Pastor, como isso? Leia a Bíblia, lembra de Noé? Deus disse para Noé, vai ter dilúvio, vai ter morte, vai ter crise, vai ter problema. E eu, Deus, você está acima desse nível. Eu vou te colocar em uma arca, em um nível que a morte não te alcança, em um nível que a língua dos fofoqueiros não te toca, em um nível aonde a crise não chega, em um nível aonde não tem fome, em um nível aonde não há miséria. Eu vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. É no meio da tormenta que Deus vai criar o caminho. É no meio da crise que Deus vai te prosperar. É no meio da guerra que Ele vai te dar paz. É um mundo corrupto que você vai viver em santidade e andar em novidade de vida. Tem alguém me ouvindo aqui? Se tem, levanta a mão, abre a boca e reage.